Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Scarpcast. Isto mesmo, o meu, o seu, o nosso podcast de teologia. Lembrando que aqui no Scarpcast você vai encontrar sempre uma temática muito especial e muito interessante, mas com uma cosmovisão sempre baseada nas escrituras. Isso mesmo, sou eu que estou aqui, mesmo com um corte de cabelo diferenciado. Estou careca, mas aqui na voz e na imagem, no vídeo, sou eu mesmo, Douglas Scarpa. E antes de começarmos a temática de hoje, que eu quero falar a missão do discípulo radical, eu quero fazer alguns pedidos a você que me ouve e me vê neste Scarpcast. Se você ainda não é inscrito neste canal, eu peço a você, se inscreva, me dê uma ajudinha aí que eu estou começando e me ajudando dessa forma, se inscrevendo, ativando o sininho, você vai ser notificado todas as vezes que eu postar um conteúdo novo para edificar e abençoar a sua vida cada vez mais. Você pode compartilhar esse podcast nos grupos de WhatsApp da sua igreja, porque a minha missão, objetivo e propósito aqui é compartilhar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus através da exposição das Escrituras. Deixe o seu comentário, deixe o seu like. Se gostou, comente aí. Se não gostou, comente também. E se você tiver algum tema e quer que eu aborde, deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo todos os temas e está respondendo a todos vocês, tá bom? Então vamos ao nosso Scarpcast de hoje, onde eu quero falar sobre a missão do discípulo radical. Isso mesmo, você, todos nós temos uma missão como discípulo radical de Jesus Cristo. E é muito interessante que no Novo Testamento nós encontramos apenas 3 vezes, isso mesmo, 3 vezes a palavra cristão. E encontramos várias vezes a palavra discípulo. Isso porque eu e você precisamos carregar essa característica, essa marca de sermos discípulos de Jesus. Em primeiro lugar, encontramos a palavra cristão em Antioquia, no capítulo de número 11, verso de número 26 de Atos dos Apóstolos, escrito pelo doutor Lucas, onde aqueles discípulos de Jesus foram chamados de cristão pela primeira vez. Eles estavam parecendo-se com Jesus Cristo. O que é a palavra cristão? Ou o que significa a palavra cristão? Aquele que é uma cópia de Cristo, aquele que se parece com Jesus, aquele que reflete o caráter de Cristo. Vamos encontrar a palavra cristão também em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, verso de número 28, onde Paulo está ali sendo julgado pelo rei Agripa. E ele começa a se defender, a expor a sua missão, o seu objetivo e propósito. E Agripa exclama das seguintes palavras: "Por pouco me persuades a me fazer cristão". Então, as palavras de Paulo eram tão fortes, era como uma agulha penetrando numa carne, era uma palavra tão poderosa que por pouco Agripa não se tornou também um cristão. E vamos encontrar também a palavra cristão na carta do apóstolo Pedro. Isso mesmo, quando Pedro está fazendo uma grande distinção daqueles que sofrem como criminosos e aqueles que sofrem por ser cristãos. Ok? Então são essas 3 referências que vamos encontrar no Novo Testamento sobre a palavra cristão. E pasmem vocês, a palavra discípulo é encontrada muito mais vezes do que a palavra cristão. A palavra discípulo traz uma conotação muito forte e muito intensa e aplica um relacionamento ou implica um relacionamento entre aluno e professor. A palavra discípulo implica um relacionamento entre o aluno e o seu mestre, entre o aluno e o doutor, entre o aluno e aquele que está ensinando, seu tutor ou professor. Vamos encontrar a palavra discípulo em Mateus 72 vezes, isso mesmo, por 72 vezes Mateus faz a referência da palavra discípulo em seu evangelho. 46 vezes vamos encontrar a palavra discípulo em Marcos, 37 vezes em Lucas e vamos encontrar
78 vezes a palavra discípulo no Evangelho segundo escreveu João. E também em contraste com a exceção de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar também em Atos 28 vezes a palavra discípulo, ok? Em contraste com a palavra cristão. Por quê? Por 2 vezes encontramos a palavra cristão em Atos, escrito pelo Dr. Lucas. Mas a palavra discípulo, o Dr. Lucas faz menção por 28 vezes. E nós vamos encontrar nas palavras de Jesus no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 8, verso de número 31, as seguintes palavras. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vocês permaneceres nas minhas palavras, verdadeiramente serei meus discípulos. Então, para ser de fato discípulo de Jesus Cristo, não apenas é necessário carregar em sua vida essa característica ou este nome. Para ser discípulo de Jesus, você precisa permanecer nas palavras do seu mestre, de Jesus. Tem muita gente aí se intitulando discípulo de Cristo apenas nominalmente, mas a sua essência não demonstra que de fato esta pessoa é um discípulo de Jesus, porque não permanece nas escrituras, não permanecem nas palavras de Jesus. Então Jesus falou, para ser meus discípulos verdadeiramente, vocês precisam permanecer na minha palavra, nas minhas palavras, nos meus ensinamentos, nos meus princípios, ok? E o discípulo, ele é chamado para ser um inconformado, isso mesmo. Enquanto muita gente está como peixe morto nadando a favor da correnteza, porque somente peixe morto nada a favor da correnteza. O peixe vivo, ele nada contra a correnteza. Enquanto muita gente está como camaleão, mudando de cor, dependendo do ambiente, o Senhor nos chama para sermos discípulos inconformados, aqueles que andam contra o fluxo. Essa é a nossa missão. E eu quero falar aqui sobre 3 inconformismos que o cristão precisa estar batendo de frente, que o cristão precisa se posicionar com 3 atitudes, ou ser inconformismo diante de 3 ismos que estão se levantando para adentrar na nossa mente, no nosso coração e arrebatar a nossa espiritualidade. O primeiro ismo que nós precisamos combater é o pluralismo, isso mesmo, pluralismo. Talvez você não conheça essa palavra, mas essa palavra é o fruto da pós-modernidade. Essa palavra, o pluralismo, ou essa metodologia, ou essa ideia, ou filosofia, ou estilo de vida, está adentrando nas escolas dos nossos filhos, está adentrando nas faculdades, está adentrando nas nossas igrejas, e nós precisamos conhecer essa palavra, estar atento para ensinar os nossos filhos que o pluralismo e Cristo não casa. Cristo, ele é singular na sua encarnação, e nós vamos ver isso. O pluralismo afirma que todo ismo tem o seu valor e merece o nosso respeito. Portanto, ele rejeita as alegações cristãs de perfeição e singularidade. Devemos continuar a afirmar a impariedade e perfeição de Jesus Cristo contra o pluralismo. Isso mesmo. Por quê? Porque Cristo, ele é singular em sua encarnação. Ele é o único Deus homem. Cristo, ele é singular na sua expiação. Somente ele morreu pelos nossos pecados. Cristo também, ele é singular na sua ressurreição. Somente ele venceu a morte. Singular na sua encarnação, não há outro homem que se encarnou para cumprir a missão de pagar pelos nossos pecados, a não ser Cristo. Ele é o único. Não há outro homem que pode morrer em nosso lugar ou que pode morrer em nosso lugar. No Antigo Testamento, vamos encontrar ali
alguns animais que eles tinham como missão abafar o pecado do povo de Deus. Mas no Novo Testamento encontramos ali quando João vê Cristo apontando para ele dizendo que ele não abafa o pecado, não esconde o pecado, mas ele é o Cordeiro de Deus que remove, que tira o pecado do mundo. Essa é a missão singular de Cristo. Então somente ele é singular na sua encarnação, somente ele é o Deus homem que morreu pelos nossos pecados. Somente ele morreu e nos perdoou. Somente ele ressuscitou da morte, mas ninguém. Existiu vários outros líderes, mas nenhum desses outros líderes venceu a morte como Cristo venceu a morte, ok? Ele é singular, ele é singular. E precisamos ter isso cravado na nossa mente. Um outro ismo que nós precisamos combater, que está adentrando as nossas vidas, e precisamos estar de pé, e precisamos dar resposta, e precisamos nos posicionar, porque somos discípulos radicais, discípulos inconformados, é o materialismo. Outro ismo que está adentrando aos nossos corações, querendo arrebatar a nossa espiritualidade. O materialismo é uma preocupação com as coisas materiais que podem abafar totalmente a nossa vida espiritual. O materialismo nos desfoca da nossa espiritualidade e nos faz estar totalmente ocupados para as coisas dessa terra, para as coisas desse mundo. Mas Jesus disse que nós precisamos ajuntar o quê? Tesouros não nessa terra, onde a traça, onde a ferrugem pode corroer, mas juntar o quê? Tesouro nos céus. E como podemos ajuntar tesouro nos céus? Fazendo boas obras que Deus em Cristo preparou por nós desde antes da eternidade. Então a nossa missão é focarmos no céu. Precisamos trabalhar, precisamos conquistar, precisamos estudar, claro, isso é certo, mas a nossa principal missão nessa terra é estudar, trabalhar, mas sempre voltado para Deus, sempre voltado para glorificar o nome de Jesus Cristo nas nossas ações. Mas o materialismo nos faz olhar somente para a terra, somente para o aqui e o agora, somente para conquistar coisas nessa terra. Paulo nos orienta a desenvolvermos um estilo de vida como? De simplicidade, de generosidade e de contentamento, extraindo tal padrão de sua própria experiência, de ter aprendido a estar contente em qualquer circunstância. Filipenses 4:11, Paulo diz que aprendeu o segredo do contentamento. Quando ele tinha muita riqueza, ele era contente. Quando ele passava por necessidade, até fome, até não ter roupa para sair, Paulo descobriu o segredo do contentamento. Quando ele tinha muito dinheiro, ele contia o seu coração, para o seu coração não cair em orgulho, para o seu coração não se transformar em coração orgulhoso e ele abandonar a Cristo. Quando ele estava na escassez, na dificuldade, na pobreza, ele tinha um contentamento, ou seja, ele contia o seu coração para que o seu coração não murmurasse e questionasse contra o Deus Todo-Poderoso. Então o apóstolo Paulo nos ensina a combatermos um materialismo que nos desfoca do céu e nos faz estar focado apenas para essa terra, para as coisas dessa terra. Paulo fala, seja uma pessoa simples, trabalhe sim, conquiste sim, mas o seu objetivo tem que ser usar das riquezas que está à sua disponibilidade para você ajudar outras pessoas. Essa é a nossa missão. Um outro ismo que nós precisamos combater como discípulo radical, e o último que eu quero trazer nesse vídeo é um inconformismo ao relativismo ético. Todos os padrões morais que nos cercam estão se desfazendo. O relativismo permeou a cultura e tem se infiltrado em nossas igrejas. Mas a missão do discípulo radical é combater o relativismo ético. Vemos um claro exemplo do relativismo ético no âmbito do casamento, onde esse casamento nosso monogâmico,
monogâmico, heterossexual, já não é mais o padrão da sociedade. Tem se inventado tantas coisas aí, mas nós precisamos estar nos posicionando como discípulos radicais e não aceitando esse relativismo. Ah, depende da hora, depende do lugar, depende de quem. Não, as escrituras, ela não é relativa. As escrituras, ela é fiel. As escrituras, ela nos dá um padrão e devemos seguir esse padrão. Então, todo discípulo radical, ele não é relativo, ele não adere ao relativismo ético, mas ele é fiel, ele é inconformado diante de tudo que está surgindo aí na sociedade. Então, a nossa missão é bater de frente, a nossa missão é sermos um inconformado diante do relativismo ético, ser um inconformado diante do materialismo, ser um inconformado diante do pluralismo, porque somos chamados para sermos o discípulo amado de Jesus Cristo. E ele diz aqui, para ser discípulo é necessário permanecer nas Escrituras, é necessário permanecer em suas palavras. Se você gostou desse vídeo, peço a você aí, compartilha com mais pessoas. Estamos vivendo em um tempo onde esses ismos estão entrando, como eu disse, nas escolas, faculdade, nas nossas mentes, nas nossas igrejas, e nós precisamos estar atento. E eu gravei esse vídeo para te abençoar e para te informar também que você, como discípulo de Jesus Cristo, discípulo radical, precisa estar combatendo esses ismos, tá bom? Obrigado pela sua audiência até agora, compartilhe para mais pessoas, se inscreva no canal se não é inscrito e até o próximo Scarpcast, se assim Deus permitir. Um grande abraço e até a próxima.